Spinelli já está no Rio de Janeiro para assinar com o Vasco. O Vasco mais perto de outro reforço. E o Flamengo, como reagiu ao interesse cruzmaltino na contratação de Alan? Tudo isso e muito mais a partir de agora. Para completar, Santos e Vasco querem mudança no regulamento do Campeonato Brasileiro. Será que você concorda? O Spinelli, atacante argentino, chegou ao Rio de Janeiro, o mais novo reforço do Vasco da Gama. Destaque do Campeonato Equatoriano, goleador, estreia contra o Bahia. Cuiabano também só na quarta-feira, vamos falar sobre isso, claro, e a preparação para o clássico de amanhã, diante do Botafogo. Além do tema principal do vídeo, você viu aí na nossa thumb, produtividade versus efetividade. O que significa isso? Vamos debater daqui a pouquinho, então. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Já Cláudio Spinelli está no Rio de Janeiro, realizando exames médicos para assinar com o Vasco nas próximas horas. O desembarque do centroavante argentino, que pertencia ao Independente Del Valle, aconteceu por volta das 6h40 da manhã no Galeão. O jogador deu entrevistas, foi submetido a exames médicos e a assinatura do contrato será de 3 anos. Detalhe importante e exclusivo, Spinelli terá salário de R$450 mil por mês, ou seja, ele chega para ganhar metade do que o Verratti, seu compatriota, ganhava antes de se mudar para o Cerro Porteño. Só para completar, contar que o Spinelli marcou 2 gols no Vasco, nos confrontos entre os times na Sul-Americana, atleta comprado por $2.400.000. Sexto reforço confirmado pelo cruzmaltino, antes já haviam chegado Saldívia, zagueiro, Cuiabano, lateral esquerdo, Johan Rojas, atacante, Inês Troça, atacante, Brenner, atacante. O Paulinho, lateral esquerdo do América, tem negociações bastante avançadas para se tornar reforço a partir de julho. Vasco ainda procura mais um zagueiro e mais um volante. Para completar sobre Spinelli e Vasco, só registrar as primeiras palavras do centroavante argentino: estou vivendo um grande passo e o maior desafio da minha carreira. Na temporada passada, a sua melhor, 50 jogos, 28 gols e 2 assistências. Bora falar agora sobre o Vasco, que pode contratar mais um jogador. Brenner já estreou, perdeu uma série de gols contra a Chapecoense, o Spinelli é aguardado nas próximas horas, Cuiabano já desembarcou no Rio de Janeiro e o próximo reforço pode ser Paulinho, lateral esquerdo de 21 anos de idade que pertence ao América Mineiro. Não vou cravar esse negócio, ao contrário de vários outros jornalistas, porque antes de gravar o vídeo conversei com o Diogo Silva, representante do atleta. O Diogo estava nos Emirados Árabes quando eu conversei com ele, na noite dessa quinta-feira. O Diogo me contou que está vindo ao Brasil para solucionar essa questão. O Paulinho tem contrato com o América até junho e não vai renovar esse vínculo, isso já está certo. Falta agora o Paulinho assinar o pré-contrato para definir seu próximo clube. O Vasco é um dos interessados, o Fortaleza também fez proposta oficial. A definição deve acontecer entre sexta e sábado e dá para dizer que o Vasco é favorito nas tratativas. Vou até abrir aspas para o Diogo Silva: ainda não fechamos com o Vasco, tem proposta, estou voltando para o Brasil para resolver essa situação. Só para completar, jogador de 34 partidas no elenco profissional do América, bem elogiado pela qualidade com a bola nos pés, falta ainda um pouquinho mais de capacidade na marcação. Só para completar, se o Paulinho, se confirmada a saída do Paulinho, isso vai acontecer, resta saber se agora ou na metade do ano, vai ser o terceiro jogador vinculado ao Diogo Silva que deixa o América sem render compensação financeira. Antes, Cauã Diniz, meio atacante, havia partido para o Omiya Ardija do Japão, enquanto Júlio César, zagueiro, havia sido negociado com o Ceará. Bora falar agora sobre o Santos, que se juntou ao Vasco e pretende mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro. Você sabe que o Brasileirão tem 38 rodadas, é disputado em pontos corridos e os 4 últimos são rebaixados, certo? Pois o Santos e o Vasco da Gama fizeram um movimento grande e que tem começado a ganhar adesão de outros clubes, como por exemplo o Internacional, Corinthians, São Paulo e Fluminense, para que em vez de 4 caiam 3 times por ano. Isso valeria para séries A, B, C. Somente a D, que ainda não tem uma divisão menor, que não teria seu regulamento alterado. É natural que se passarem a cair 3, subam apenas 3 clubes para não haver inchaço nas demais divisões. Importante registrar até uma declaração do Marcelo Teixeira, o presidente do Santos, para justificar esse pedido e essa mudança. O índice de clubes para o rebaixamento é muito alto. 4 clubes caindo é exagerado. Você concorda com o presidente do Santos?
Tá com ele, com o Vasco nessa disputa? Ou você acha que 4 clubes num campeonato de 20 times está bem resolvido? Só para completar, registrar que a tendência é que a partir de 2027 essa regra passe a valer. O lobby é grande, já contei que Inter, Corinthians, São Paulo e Fluminense gostam da possibilidade. Os únicos realmente contrários a essa mudança são as equipes da Série B, preocupadas com a possibilidade ou a dificuldade que essa alteração causaria na chance deles em voltarem à primeira divisão. O atacante Cláudio Spinelli já está no Rio de Janeiro, você está observando aí essa imagem feita em IA, agradecendo muito ao meu amigo Yuri Rodrigues, do Vasco Verso, perfil fantástico, recomendo você a seguir nas redes sociais, faz um trabalho muito legal, cada vídeo espetacular, cada imagem, e está junto com a gente aqui no Fanático Vascaíno também. Mas o importante é, atacante de 29 anos, homem de área, presença dentro da área como a gente precisa, homem-gol. Ano passado foram 28 gols, 2 assistências que ele fez jogando pelo Independente Del Valle em 50 partidas. Destaque do campeonato equatoriano, o time equatoriano não queria liberá-lo, fez jogo duro, a negociação se arrastou, o Admar Lopes teve papel fundamental nessa negociação, na compra do Spinelli, que desembarcou no Rio de Janeiro e chega para suprir a ausência dos gols. Suprir essa ausência que era do Verratti. O Verratti cumpria muito bem, tanto que ano passado foi o artilheiro do Brasil. Spinelli não joga amanhã, obviamente, não tem nem tempo hábil de inscrição, a documentação vai começar a chegar, mas quarta-feira contra o Bahia há expectativa, até porque ele já vinha fazendo a pré-temporada no Equador. Então, há uma enorme expectativa de que ele já fique à disposição do técnico Fernando Diniz para quarta-feira diante do Bahia no Campeonato Brasileiro. E aí a gente começa com aquele negócio de ufa, chega de perder gol, né? Porque é o tema do nosso vídeo, inclusive, a produtividade versus a efetividade. O time para amanhã é força máxima, a tendência é o Diniz colocar os jogadores que estão nas melhores condições. Há apenas a dúvida, e o treinamento de hoje vai tirar essa dúvida, porque ontem o Paulo Henrique já participou da movimentação, então se ele hoje estiver ok, volta a equipe contra o Botafogo. Léo Jardim, Paulo Henrique ou Puma, Cuesta, Robert, Piton, Barros, Thiago, Coutinho, Andrés, Brenner e Nuno Moreira. Essa é a formação que deve entrar em campo amanhã. O Botafogo deve poupar alguns titulares, o time já está classificado. O Vasco, para não depender de ninguém, tem que vencer o Botafogo, mas se hoje o Flamengo, que precisa vencer para avançar às quartas de final fazendo algumas contas, se o Flamengo vencer o Sampaio Corrêa, o Vasco amanhã já entra em campo classificado. Uma vergonha, porque o Vasco tem apenas 8 pontos em 15 disputados, né? Deixou 2 contra o Nova Iguaçu e 2 contra o Madureira. Não pode. Desculpa, mas num campeonato estadual como esse, na folha salarial que tem, no elenco que tem, não pode. Aliás, o tema do nosso vídeo, ele foi proposto, muito bem lembrado, pelo professor Rodrigo Abreu. Aqui eu mando um grande abraço. Professor, um abraço, tudo de bom, muito legal mesmo. Mas nesse grupo, o Rodrigo Abreu falou assim, Fabinho, na gestão nós trabalhamos, e o futebol não é diferente, a SAF não é diferente, é uma empresa. Na gestão da empresa, você tem que trabalhar com 2 linhas, a produtividade e a efetividade. E a gente pode trazer isso para o futebol. O time pode ser muito produtivo e não ser efetivo, ele tem que ser cobrado. Se ele tiver as 2 vertentes andando juntas, esse time vai voar. E o Vasco não tem sido assim. O Vasco tem sido muito produtivo, o que deixou o próprio Fernando Diniz muito satisfeito. Na coletiva ele falou isso. No jogo contra a Chapecoense, para ele foi um dos jogos que o Vasco foi mais produtivo. Até mesmo mais do que contra o Santos. Só contra o Santos o Vasco foi efetivo. Percebe a diferença? A Chapecoense, por exemplo, foi pouco produtiva, mas ela foi muito efetiva. Ela chegou muito pouco ao gol do Vasco, chegou muito pouco ao gol do Santos na estreia, mas foi muito efetiva. O Vasco não produz, mas a efetividade está baixinha e tem que ser cobrada. Porque não adianta você ter 30 finalizações, 13 no alvo, 14 escanteios e marcar apenas um gol. Isso chama-se baixa efetividade. A produtividade está lá em cima, mas a efetividade, mal comparando, é como se você tivesse uma indústria, seja ela de qualquer produto,
num produto X, vou produzir essa camisa. Eu produzo muita camisa. Porém, as camisas saem todas com defeito. Ou seja, eu não estou sendo efetivo. Não adianta eu produzir 1000 camisas por dia se eu só aproveito 10. Eu estou jogando 990 no lixo. Então a minha efetividade está baixinha. Se você consegue fazer uma produção grande de 1000 camisas e aproveita 990, 10 apresentam defeito, a efetividade também está lá em cima. Pô, Fábio, mas é muito difícil você manter produtividade e efetividade. Depende. Passa pela qualidade dos jogadores, passa pela confiança dos jogadores, passa pelo esquema tático, passa pelas peças escolhidas, passa pelas substituições. Tudo isso tem muito a ver também com o treinador. Óbvio que não é tudo culpa do treinador. Seria uma enorme sacanagem nossa jogar tudo nas costas só do Diniz. Né? Ele não entrou em campo, ele não perdeu o gol que o Brenner perdeu, ele não chutou fraco como o Coutinho chutou, ele não fez a falta boba que o Puma fez, ele não deixou espaço como o Hugo Moura deixou na marcação, ele não pulou atrasado e fraco como foi o Léo Jardim, ok. Mas as peças escolhidas por ele, os esquemas apresentados dentro de campo, né, as poucas variações, aí já são da conta do Fernando Diniz. Fernando Diniz e jogadores têm que ser cobrados sim pela direção. Se nós estamos vivendo um ambiente profissional, empresarial, onde produtividade e efetividade precisam andar juntos, sim, lado a lado, as duas funções têm que estar juntas, elas não podem estar dissociadas, porque não há efetividade sem produtividade, mas há produtividade sem efetividade. O Vasco foi um exemplo disso. O jogo com a Chape é o claro exemplo disso. Produtividade lá em cima e efetividade lá embaixo. Ah, Fábio, mas a produtividade contra o Santos não foi tão alta assim, mas a efetividade foi. Ela foi do tamanho. O Vasco produziu 6, 7, 8, 10 chances, fez 6. Está aqui, está bem perto. Ah, o Vasco produziu 30 finalizações. Um gol, 13 no alvo, está lá embaixo. Tem que estar muito próxima, não pode estar distante. Isso cabe à direção, cabe à comissão. Essas cobranças precisam acontecer. Não dá para ficarmos satisfeitos com qualquer migalha. Essa é a minha opinião. Muito obrigado pelo seu carinho, um ótimo fim de semana. Amanhã tem a nossa transmissão, 6 da tarde é o jogo em São Januário. Nós vamos abrir a nossa transmissão às 5h15. E lembrando que quem mandou o superchat na última transmissão continua valendo, os nomes estão anotados aqui para a nossa meta. Nós vamos estender para esse jogo contra o Botafogo e dar o presente para você, que é um fanático vascaíno. Ah, detalhe, se você é membro do nosso canal, não deixe de assistir o vídeo hoje, a partir das 2 da tarde, tem vídeo exclusivo para quem é Cruz Maltino, Trem Bala e Trem Bala Novo. Grande abraço, um excelente fim de semana e até amanhã.